Olá, muito boa noite, bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de Teoria do Direito. Boa noite, professor. Boa noite, Igor, boa noite, Orlando, boa noite, Robert, Isabel, Juliana, Beatriz. Tudo bem com vocês, gente? Ah, sim, ok. Estão compartilhando o mesmo dispositivo, né? Gente, na aula de hoje, excepcionalmente, né, recebi alguns pedidos para a gente fazer online. Eu não vou fazer conferência de presença. E eu vou gravar a aula e deixar postada, acessível para vocês, tá? Então, vocês depois podem avisar também seus colegas que quem não conseguiu entrar, por acaso, vai ter acesso a essa aula também, tá? A gravação. Então, essa aula é uma aula importante porque na semana anterior, né, a nossa aula foi uma aula de introdução, de problematização, mas sem muitas afirmações concretas, né? Então, a aula de hoje a gente já vai fazer uma pontuação mais clara, porque agora a gente tem também uma âncora nos textos, né? Então, vocês já têm ali a trilha de leitura inicial desse semestre, e a gente vai começar discutindo o livro de Norberto Bobbio. Então, a gente vai falar bastante hoje sobre a ideia de norma, direito como norma. Então, existe toda uma corrente dentro da teoria do direito que concebe o direito como um conjunto especial de normas, né? A ideia de norma, de normatividade, de ordenamento, todas essas palavras elas vão ter uma importância teórica para a definição do direito, e a gente vai passar por essas palavras, por esses conceitos na aula de hoje. Ok, gente? Tem mais gente entrando. Então, cada vez que entra uma pessoa, eu faço uma pequena pausa, né, para aceitar a entrada delas na sala aqui, tá? Então, não estranhe. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para início de conversa? Eu preparei alguns slides aqui para gente acompanhar o nosso conteúdo, já que nós não vamos usar aqui o quadro, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, acho que aqui está aparecendo, né? Muito bem, então vamos iniciar. Como eu mencionei para vocês, eu passei para vocês os PDFs de leitura, né, sobre a matéria, textos esses que depois serão parte da nossa avaliação, já destaquei para vocês, né. A gente conversou na semana passada sobre uma certa crise da teoria do direito. Essa certa crise da teoria do direito tem a ver com a ideia de que, de certa maneira, a gente precisa iniciar a partir de definições. Mas eu mencionei para vocês que as próprias definições, muitas vezes, elas são objeto de disputa, de conflito. Da mesma maneira como as pessoas disputam o direito a uma coisa ou outra, ou quem tem o direito, quem tem o dever, quais são os direitos fundamentais, também o próprio conceito de direito, ele é contestado, ele é discutido. E existem, portanto, diferentes correntes, diferentes vertentes, diferentes teorias sobre o direito. Tá? Não existe uma única teoria sobre o direito. Mas o que talvez seja a forma mais dominante, mais comum
mais padrão de se pensar o direito, tem a ver com a ideia de norma, né? O direito, ele tem necessariamente alguma coisa a ver com a ideia de norma, tá? De você estabelecer normas, de você impor normas. Então, o direito talvez seja um sistema de normas. Então, a gente precisa explorar bem esse conceito de normas dentro e fora do direito. Ó, mais gente entrando, vamos lá. Alessia, Jorge. Muito bem, bem-vindos. Muito bem, gente. Então, assim, Bob começa explorando essa questão, destacando que todos nós temos experiências do direito, como eu tinha mencionado anteriormente. Eu retirei o slide, tá? Um pouquinho. Não fiquem aflitos. É porque, senão fica mais espaço ocupado ali, né? Depois eu volto com o slide. Então, assim, eu já tinha mencionado na semana passada, né, de que o direito ele está presente nas nossas vidas a todo momento, né, desde que a gente nasce, no nosso dia a dia. Você vai comprar pão na padaria, aquilo é alguma coisa que o direito interfere, porque é uma espécie de contrato, existem direitos, responsabilidades. Então, o direito parece estar em todo lugar. E a experiência com o direito é essa experiência normativa. Nessa normatividade, se refere a uma capacidade de regular, de ordenar, de dar ordem às coisas, né? Como que sem essa ordem haveria talvez o caos, né? Então, existe uma teoria muito antiga, assim, uma concepção muito antiga do direito como a ordem das coisas, né? Uma concepção quase teológica, digamos assim, né, do direito como aquilo que mantém as coisas no seu devido lugar, e sem o direito, ou se o direito for desrespeitado, aí nós teremos o caos, a desordem, né, talvez até, digamos assim, o fim da sociedade. Então, o direito ele tem a teorização sobre o direito não é uma coisa recente, é uma coisa que vem de muito tempo, traz essas questões, e, inclusive, a gente vai até mencionar algumas coisas da tradição, por exemplo, do direito romano. Os romanos diziam que toda a sociedade tem o seu direito, onde quer que haja sociedade, haverá o direito. Então, isso já aponta para uma concepção do direito como algo que faz parte de toda ordem social. Então, vejam que as definições mais consensuais do direito, elas apontam para essa relação do direito como emergindo da ordem social. Então, a sociedade ela não é caótica, ela já tem uma ordem, e parte dessa ordem parece ser o funcionamento do direito. Vou voltar com o slide rapidamente, só para a gente, então, destacar esses seguintes pontos, né? Primeiro, de que a experiência jurídica é uma experiência normativa. Então, o direito é algo que estabelece normas, impõe normas, e experiência normativa tem a ver com esse senso, com esse significado de dar ordem às coisas. Né? E a gente pode entender também a contradição, aquela ideia da violação do direito como sendo uma violação à ordem, tanto algo que levaria à desordem, ao caos, desestabilizar as coisas, digamos assim. Né? Segundo ponto, a maior parte das regras que regulam a nossa sociedade, a maior parte das regras operando, né, elas são imperceptíveis. Como eu disse para vocês, quando você vai a uma padaria comprar um pão, você, pela lente do direito, está ali produzindo atos que têm um caráter jurídico,
estabelecendo relações jurídicas de deveres e direitos. Né? Um tem o dever de entregar a mercadoria, o pão, outro tem o dever de pagar a sua conta, a sua parte, mas hoje, né, qualquer criança pode ir fazer esse negócio de comprar um pão sem pensar sobre as implicações jurídicas. Né? Significa, portanto, que o direito ele opera o tempo todo no próprio funcionamento da sociedade, as pessoas percebendo ou não, as pessoas pensando sobre ele ou não. E muito do direito não é um processo de deliberação consciente. Inclusive, isso reforça aquela concepção de ordem, né? Justamente porque é uma ordem social estabelecida, que não é uma deliberação, uma escolha constante, né? Então, as coisas são feitas de uma determinada forma, recorrentemente, justamente porque é a ordem das coisas. Então, o direito ele se confunde, tanto com essa ordem social. Aí nós temos a relação entre a normatividade do direito e as próprias normas sociais. Vejam que existe uma zona aí de sobreposição. Terceiro ponto para a gente destacar, né? Para o estudo teórico do direito, é necessário destacar a importância da dimensão normativa da nossa existência individual e social. Nós estamos o tempo todo, né, ou criando, ou estabelecendo, ou reforçando, ou impondo normas, sejam normas de comportamento, de conduta, ou realizando esses negócios jurídicos, ou exercendo os nossos deveres, ou exercendo os nossos direitos. E como eu disse aqui, independentemente se a gente está consciente disso ou não. Em outras palavras, eu estou aqui dando uma aula, então, uma aula é uma coisa ordinária. Mas, sob certa lente, a gente pode analisar isso pelo direito, afinal de contas, eu sou um professor que, na verdade, é um servidor público, porque fez um concurso público e tem uma carreira e segue uma legislação, e nós estamos numa autarquia federal, né, a Universidade Federal da Bahia, que é um órgão da administração indireta da União. Então, tem todo um conjunto de instituições, de elementos jurídicos que estão regulando aqui a nossa simples aula. É uma questão de ver as camadas, né, normativas que estão sobre as nossas cabeças, digamos assim, o tempo todo, mesmo quando a gente não pensa sobre elas. Vou permitir o acesso aqui de mais gente, só um segundo. Muito bem. E último ponto dessa breve introdução, a gente precisa lembrar que essa normatividade, ela sempre se insere num contexto, um contexto histórico, um contexto cultural, um contexto religioso, o que significa dizer que o significado das normas não estará 100% determinado pela letra da lei, pelo texto normativo, porque a aplicação das normas sempre vai se dar num determinado contexto. Contexto que dá o significado, que completa o significado da norma. Então, nós temos a aplicação das normas sempre dependendo, né, para a sua implementação, para o seu contexto, para a sua compreensão da história, da cultura, da religiosidade, das normas sociais, das crenças, dos comportamentos, dos hábitos de uma determinada sociedade.
Então, um exemplo bem tradicional aqui que todo mundo conhece é, por exemplo, a nossa legislação que fala sobre o silêncio, você não fazer som alto depois de determinado horário, no período noturno, ou coisas assim. E aí, de repente, tem certos dias do ano, né, que a lei não prevê isso, mas que já é estabelecido que vai ter uma festa, que naquela cidade, ou vai ter um carnaval, ou vai ter um réveillon, vai ter alguma coisa que todo mundo entende que naquela noite, sim, vai ter barulho, e então a lei ela vai se moldar a esse contexto, a essas circunstâncias, né? Então a gente vai explorar melhor essas situações ao longo da nossa discussão. Ok, então, analisando alguns pontos importantes levantados por Bob, tá? Sobre a teoria da norma jurídica. A gente precisa identificar, primeiro, que se o direito for compreendido como um conjunto de normas jurídicas, como um sistema de normas jurídicas, nós precisamos reconhecer que existem normas que não são normas estritamente jurídicas, não é verdade? Existe nas nossas vidas uma multiplicidade de normas. A nossa existência normativa, como eu estava mencionando agora há pouco, não se dá somente pelo direito, dá pelas tradições, pelos costumes, pelos hábitos, pelas crenças, ações reiteradas. Então, a gente, para entender o direito, não pode entender somente de um sistema normativo fechado, mas a gente precisa entender o que estaria dentro, fora e como essas coisas se relacionam. Então, existe um número infinito de normas que a gente pode identificar como normas não jurídicas. Podemos apontar como normas morais, normas sociais, normas costumeiras. A ética, muitas vezes ela é identificada como um conteúdo normativo fundamental para o funcionamento do direito. Por outro lado, a ética ela também é entendida como não tendo essa coercibilidade, né? É uma versão diminuta da ética, né, que a gente chama de etiqueta, uma certa maneira de se conduzir ou de se relacionar com outras pessoas. Então, de maneira geral, nós temos esse cenário. Relações sociais complexas, em que diversas normas são relevantes, não somente as normas jurídicas. Grupos sociais diversos, diversidade de finalidades sociais e de regras. Então, nós vivemos em sociedades plurais, complexas, que não possuem, assim, um mesmo ponto de partida único, que não possuem uma única forma de ver o mundo. Portanto, a gente não pode basear a nossa concepção de norma jurídica a partir de um consenso social absoluto, ou de um consenso ético, ou moral, ou religioso. Então, esse é um grande desafio para qualquer teoria do direito. Muito bem. Então, Bob ele vai nos apresentar, né, concepções teóricas concorrentes sobre a teoria do direito. Ele menciona rapidamente, né, uma teoria que a gente não vai explorar tanto nesse nosso curso, né, mas que eu vou passar, explicar para vocês, depois fazer uma aula explorando esse tema, né, da teoria do direito como uma instituição. O. Da teoria do direito como uma instituição.
teoria do direito como instituição ou teoria institucionalista do direito. Tá? Essa é uma teoria muito influente para se pensar o direito, muito rica, porque ela se conecta com essa tradição romana que eu mencionei para vocês. Essa ideia de que toda sociedade deve possuir um certo direito, de que o direito é uma instituição social, de que o direito ele emerge do funcionamento da própria sociedade, de que a sociedade basicamente significa, né, que as pessoas estão dando ordem ao mundo, às relações humanas, né, através, primeiramente, de regras sociais, de regras morais, de como as pessoas se relacionam. Mas, né, com o tempo, com a prática reiterada, essas normas sociais, essas normas morais, elas vão estabelecendo instituições que começam a operar de uma maneira autônoma, de uma maneira já um pouco diferente de uma mera repetição habitual, costumeira, mas com juridicidade. Então, o institucionalismo, a teoria do direito como instituição, é uma teoria que afirma que o direito ele emerge do funcionamento das normas sociais. Então, a gente pode chamar isso, em certa medida, de uma teoria social do direito. Por outro lado, a gente pode identificar autores que vão focar no direito enquanto um sistema de normas. Não normas no sentido desse sentido mais amplo de como que a sociedade se organiza ou se ordena. Não, conjunto de normas jurídicas. Normas aquelas que são comandos, que trazem sanção, que dizem o que é proibido, o que é permitido, que estabelece consequências para situações estabelecidas na forma de hipóteses. Então, a normatividade do direito teria a ver com esse diferencial de que certas normas, elas têm um caráter imputativo, elas têm um caráter coercitivo, enquanto que outras normas morais, sociais, elas não vão ter esse mesmo status de juridicidade do direito. Então, existem essas duas formas tradicionalmente distintas de se ver o direito. Pelo lado da teoria da instituição, nós podemos citar um famoso jurista italiano chamado Romano, Santi Romano, que tem o seu livro mais famoso, mais influente, chamado Teoria do Ordenamento. Tá? Eu vou deixar para vocês no nosso Moodle um PDF também com um capítulo desse livro para vocês conhecerem essa obra. Então, teoria do ordenamento é essa teoria que traz a ideia do direito como uma instituição que nasce no seio do funcionamento da sociedade, a partir das normas morais e sociais estabelecidas, praticadas, aplicadas reiteradamente, formando instituições. Por outro lado, tá? Por outro lado, o autor mais famoso, digamos assim, né, da teoria normativa do direito é Hans Kelsen. E a gente vai estudar também alguns capítulos da teoria pura do direito. É uma teoria puramente focada no estudo de normas jurídicas e não em outras normas, não em normas sociais ou morais ou religiosas e assim por diante.
Então, aqui eu destaquei alguns pontos que o Bobbio discute no primeiro capítulo, né? Quem leu aqui talvez esteja reconhecendo alguns pontos, né? Se o direito representa a ordem social, se os fatos sociais geram fatos jurídicos, a sociedade é um conjunto coerente de normas e instituições. Então, todas as são questões que vocês conseguem identificar no texto. Então, esses são pontos que organizam um pouco do que eu mencionei, né, sobre a teoria institucional, a ideia de que a sociedade ela possui uma determinada ordem, ela funciona construindo organização, e aí ocorre o processo de institucionalização. Igor, você pode usar o microfone para fazer a sua pergunta? Eu vi que colocou uma pergunta, mas deixa eu ver se você consegue falar. Então, o Igor colocou aqui no chat, né? O Santi, Oi, professor, consegue me ouvir? pode falar, pode. Vamos lá. Talvez esteja com microfonia, tá? Tranquilo. No primeiro capítulo, quando o Bob vai citar Sete Romano, ele fala sobre os três elementos constitutivos do direito. Aí ele fala de sociedade, ordem e organização. Só que ele conecta os três como se fossem independentes. Só que eu fiquei com um pouco de dificuldade de conectar esses três pontos. Por isso que eu perguntei para ver se teria Uhum. como você trazer isso de uma forma diferente. O que você entendeu deles de forma independente? Eu entendi que existe o direito pega a sociedade como a base, ele introduz a ordem, e para essa ordem ter êxito, ela precisa ser organizada de acordo com a sociedade em questão, né? É mais ou menos isso. É um processo em cadeia. Só que eu não acho que eu entendi bem o Isso. suficiente, por isso que eu vim perguntar mesmo. Uhum. Sim. Então, é um processo em cadeia, você pegou bem esse ponto, tá? É que Santi Romano ele está tentando responder duas questões ao mesmo tempo. Ele está querendo oferecer uma teoria que, digamos assim, né, mate dois coelhos com uma cajadada, se a gente usar assim uma expressão um tanto violenta, né? É, porque ele está querendo uma teoria que dê uma definição de direito, mas que também nos conte uma história sobre as origens do direito. Então, é uma concepção tanto teórica quanto histórica, ou quanto sociológica, digamos assim, sobre o funcionamento do direito. Então, o argumento dele é que, primeiro, a gente poderia imaginar só os seres humanos aí, criados na concepção dele, assim, né, por Deus, uma, as famílias se relacionando, povoando aí o mundo, e aí criando as sociedades, e as sociedades, através das suas relações costumeiras, das suas tradições, as suas concepções de ordem, seja a partir da forma como funciona a família, ou como funciona o trabalho, as relações sociais, não é um caos, na verdade, tem uma ordem, tem um conjunto de regras, tem práticas repetidas, reiteradas, práticas que, se são respeitadas, as pessoas reforçam aquele tipo de prática. Mas se alguém desrespeita, aí existe algum tipo de repúdio, ou talvez até uma punição. Então, ele está conceptualizando, digamos assim, né, uma sociedade que, a partir
do seu próprio funcionamento, vai estabelecendo uma ordem, e essa ordem cria organização, digamos assim, especializada na medida em que a sociedade cresce, se desenvolve como um processo orgânico, natural. Então, por exemplo, assim, você não precisaria originalmente de muitas instituições complexas. Afinal de contas, as pessoas iriam viver seguindo os costumes, seguindo as tradições, mas, num certo momento, começam a haver disputas sobre quais são as tradições corretas, ou o que deve ser feito com aqueles que desrespeitam essas normas sociais ou morais, e aí começa a haver uma certa especialização, digamos assim, começa a surgir, assim, talvez os primeiros magistrados, ou os primeiros preocupados em estabelecer leis, ou estabelecer tribunais. Então, o funcionamento do direito, ele seria uma espécie de especialização da própria ordem social, que ocorre na medida do tempo, né, formando organizações. Então, essa seria a história de origem do direito. Só que, como eu disse, né, esse autor está construindo uma teoria que tem essa história de origem, mas também tem a pretensão de explicar o direito atual. Então, quais são as consequências disso para o direito atual? É entender que a sociedade ela tem um papel de auto-organização, de ordenação, e o próprio funcionamento da sociedade também, eventualmente, cria o direito. Portanto, essa é uma concepção, uma teoria, que não vincula o direito exclusivamente à autoridade estatal. Então, ele quer dizer assim, o Estado, ele é, digamos assim, um órgão especializado, né? Tem a polícia, tem os tribunais, tem as leis e tudo isso. Então, o Estado claramente é, assim, um resultado de uma organização jurídica da sociedade. Porém, o Estado, ele não é dono completo do direito, né? Porque o direito, ele vem do funcionamento da sociedade. E Santi-Romano, ele visualiza áreas sociais autônomas, relativamente autônomas, em relação ao Estado. Vocês conseguem imaginar como que a gente poderia pensar o direito de forma independente do Estado, como algo que emerge do funcionamento da própria sociedade? Talvez os contratos, professor. Eu não consegui ouvir direito. Você pode repetir? Eu falei dos contratos, porque apesar de estarem regulados por Uhum. normas que o Estado criou, eles são frutos da autonomia privada a priori. Então. Sim, sim, sim. Então, esse é um exemplo importante, né? As pessoas têm, nos seus contratos, nas suas relações, elas vão criando também obrigações, direitos, de forma independente do Estado. Apesar de que um positivista poderia muito bem dizer assim, não, mas mesmo que você esteja fazendo o contrato, no fundo, esse contrato nada mais é do que o respeito às leis que já estabelecem que você pode fazer o contrato de tais e tais formas, ou com mais ou menos liberdade. Então, na verdade, a gente também pode descrever isso como uma extensão do funcionamento do Estado, a nossa liberdade contratual.
Já pensou? O argumento de Santi-Romano, ele compreende essa ideia da liberdade contratual, da autonomia privada, principalmente do direito privado. Mas ele é mais radical. Ele vai mais a fundo, digamos assim, na sua pretensão de ordenamento jurídico. O Santi-Romano, então, ele permite visualizar, por exemplo, a família como uma área mais autônoma em relação ao Estado. Então, veja, esse é um autor, para a gente contextualizar, né? Ele escreve, digamos assim, nos anos 20, 1920, 1930, 1940, ali na Itália. Né? Aquele período, digamos assim, não é o período mais glorioso da Itália, né? Da história italiana. Então, ele é um autor que ele é muito influente, brilhante em vários aspectos, enquanto jurista. Ele foi, assim, membro do Conselho de Estado, como seria, assim, uma Suprema Corte, né? Mas a sua concepção, ela reflete a ideia de que as instituições sociais tradicionais, elas devem ser preservadas, devem ser protegidas, muitas vezes até contra a legislação, o direito estatal. Só que o que isso significa naquele contexto é mais ou menos assim. A autonomia privada deve, por exemplo, proteger as hierarquias dentro da família. Por exemplo, o poder do marido sobre a mulher, né, o poder do pai sobre os filhos, então o Estado não pode interferir nisso, ou então o poder do empregador sobre o empregado, né, no mundo do trabalho, no mundo da empresa, o Estado não deve interferir, no mundo das igrejas, né, as instituições religiosas devem ter autonomia em relação ao Estado, não pode haver intervenção. Então, é um conjunto de instituições que ele visualiza como parte da ordem social tradicional. Então, o argumento dele ele é bem interessante nesse sentido, de que ele nos permite pensar o direito para além do Estado, de forma independente do Estado, ou de forma, às vezes, conflituosa com o Estado. Por outro lado, a gente também tem que prestar atenção em como que esse argumento pode ser utilizado. Afinal de contas, hoje ninguém fala mais isso, espero, né? Mas assim, era um ditado até muito pouco tempo atrás, se dizia assim, em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher. Já ouviram esse tipo de ditado? Esses ditados populares, muitas vezes, são fórmulas jurídicas, né? Reproduzidas pelos costumes, né, da nossa sociedade. Então, havia muito essa ideia de, por exemplo, o Estado não podia interferir na violência doméstica. E aí o Estado estaria invadindo a autonomia do mundo privado. Conseguem imaginar esse argumento? Ou o Estado ele não pode alterar, né, ou ir contra concepções tradicionais de família. A organização social da família deve seguir certas tradições. E o Estado não poderia interferir nisso. Ou interferir nas relações do mundo privado, do trabalho, do funcionamento das empresas. Então é bem interessante a gente questionar também, problematizar essa teoria nas suas implicações.
né, experimentar com elas para a gente ver o que a gente pode extrair desses conceitos. Igor, ficou mais claro esses pontos? Ficaram mais claros esses pontos que você tinha trazido a questão? Então, existe um processo de institucionalização do direito. Tá? Uma vez que a sociedade estabelece uma prática social, essa prática social ela se normatiza, ela vai se transformando em direito na medida em que ela estabelece instituições. Tá. Ó, a Sucena colocou uma ótima pergunta, né? Se essas normas também vão ser normas jurídicas, né? Normas baseadas em costumes, baseadas em religião. E o argumento de Santo Romano é o seguinte, de que essa conversão de um costume para o direito não é automático e não é uma coisa simples e não é uma coisa rápida. Entre um costume e uma norma jurídica, existe esse segundo ponto que eu coloquei no slide, um processo de institucionalização. Então, se o costume ele é só um costume social, baseado em práticas sociais de uma vila, de uma comunidade, de uma cidade. No entanto, então ele não é propriamente jurídico. Agora, se ele começa a ser respeitado, se as pessoas acreditam que isso é o certo a se fazer, se as pessoas aplicam isso reiteradamente, se isso começa, portanto, a ser reconhecido pelas instituições sociais, esse costume ele se torna uma instituição. E aí ele vai operar como norma jurídica. Então, eu estava mencionando antes o exemplo da norma, vou colocar assim, a norma jurídica, que já se institucionalizou, pensando por essa teoria, de que nos dias de carnaval pode fazer barulho de madrugada. Né? Nós temos lá uma legislação que vai dizer que você não pode fazer barulho de madrugada e tal situação. Mas aí naquele dia de carnaval pode. Isso não foi feito, não é uma exceção estabelecida pelo legislador. Mas isso é um hábito social, é um costume, é uma prática reiterada que é reconhecida pelas instituições, porque se você chama a polícia para vir acabar com o barulho que está sendo feito pelo trio elétrico, coisa assim, obviamente que não vai funcionar, né? Então, estamos aí no processo de institucionalização de práticas sociais. Faz sentido? Então, Júlia colocou assim, já aconteceu de uma norma social se tornar uma norma jurídica? Mais ou menos nesse sentido. Então, vejam, como eu estava mencionando, essa teoria, ela quer falar sobre as origens do direito e quer falar também sobre o direito funcionando atualmente. Deixa eu ver a outra pergunta da Tatiana, diz assim, as normas não jurídicas podem vir a sofrer o processo de positivação pelo Estado? É exatamente isso. É isso que a gente vai identificar, por essa teoria, como processo de institucionalização. Então, um determinado grupo social reproduz um certo comportamento, o comportamento reproduzido, reiterado, respeitado, reforçado ao longo do tempo gera uma organização. Essa organização começa a funcionar de maneira sistemática, autônoma. Então, essa organização vai gerar normas jurídicas. Então, segundo essa teoria, o direito é resultado de um processo social. Faz sentido?
Então, conseguem visualizar aqui as respostas para Júlia, Tatiana, Heitor, né? Açucena, Igor. Então, vejam, a gente pode identificar, né, uma teoria social do direito dessa forma. Eu fiz algumas provocações, né, com o personagem, que é o Santi Romano, né, que é um jurista muito interessante, muito influente. Eu gosto de provocar um pouco, porque no seu contexto, a sua teoria ela tem um viés fortemente conservador, de que o papel da ordem jurídica é conservar as instituições sociais, é proteger, digamos assim, as normas sociais, a organização social. Por outro lado, essa moldura teórica, ela também pode ser pensada de maneiras inovadoras, não necessariamente só a conservar práticas sociais antigas, estabelecidas, tradicionais, mas também a respeitar ou a elevar práticas sociais que também, digamos assim, podem ter um reconhecimento. Tá? Igor, pode falar. Igor levantou a mão, consegue usar o microfone? Oi, professor, consegue me ouvir? Sim, diga. Só para me tirar uma breve dúvida, no finalzinho, quando o Romano ele vai finalizar sobre esse pensamento na verdade, essa tese de direito como instituição, eu tinha entendido que ele fala que o direito, no caso, ele pode vir a ser gerado por um processo social, mas isso não quer dizer que todo o processo, toda a sociedade, ela pode vir a ser jurídica. Então, no caso, é meio confuso. Na verdade, não é nem que seja confuso, é que existe a possibilidade de ter uma sociedade que, mesmo tendo todas essas normas sociais, ela não venha a gerar direito, é isso? Hum. Você consegue imaginar um exemplo de uma sociedade sem direito? Ou uma sociedade com pouco direito, ou com mais direito, a partir desse modelo teórico? Sim, sim. Mais ou menos, na verdade. Chuta, tenta nos ilustrar aqui um exemplo. Não, é porque não é nem que eu consiga imaginar, é que eu só queria entender por que que ele diferencia, ele sinaliza que dá para existir normas sociais, mas elas não precisam finalizar como normas jurídicas. No caso, é quando não há organização, é isso? Quando não há organização, Sim, você está no caminho certo. Tá? Porque, então, temos prática social, temos organização e aí direito, né? Então, entre a mera conduta social e a normatividade jurídica, tem esse passo intermediário. Então, a ordem jurídica, ela vai ser resultado de um processo de organização da sociedade. Faz sentido, né? Então, uma sociedade, digamos assim, desorganizada, vai ser uma sociedade que não tem instituições jurídicas estabelecidas. A partir do momento que a sociedade está se organizando, então isso aponta para uma concepção de direito que se estabelece organicamente ao longo do tempo, né?
a partir de práticas reiteradas, a partir de organização social, a partir de formação, em certa medida, de hierarquias, de distinções, de regras jurídicas, ou melhor, né, de regras sociais que vão se solidificando, se estabelecendo, vão sendo obedecidas, vão sendo respeitadas. E aí quem desobedece muitas vezes é punido, e essa punição começa a ser, digamos assim, feita de uma maneira organizada. Começam a ter pessoas especializadas em punir aqueles que violam tais regras. E aí, quando as pessoas reclamam se a punição é justa ou não, se é adequada ou não, então passa a ter uma certa organização. Não, em que situações que vai ser feito tal, tal e tal coisa. E aí surgem leis, e aí surgem tribunais. Então, essa é a, digamos assim, história de uma formação espontânea do direito a partir da ordem social. Tá? Tatiana coloca assim: o direito estabelecido organicamente também não é organizado? O conceito de ordem também precisa ser considerado nesse contexto? Então, assim, ó, a ideia aqui é de que o direito ele não tem um autor determinado. Portanto, o direito ele não é exposto, estabelecido, não é imposto por uma pessoa. O direito, ele, mais do que algo que é feito e imposto por alguém, o direito é o resultado de alguma coisa. Resultado do quê? Resultado da organização social. Então, nesse sentido, é a própria sociedade que faz o direito. Claro que, eu disse, essa teoria ela quer tanto responder às origens do direito, quanto analisar também o direito contemporâneo. Isso significa dizer que essa teoria também precisa lidar com o fato de que hoje existe Estado, existe legislador. Então, o Estado é, nesse sentido, um tipo específico de organização social. Então, tem a organização social chamada Estado. O Estado tem o legislador, tem os tribunais, tem a polícia, tem as prisões, tem todas essas instituições especializadas em estabelecer o funcionamento do direito. Porém, o Estado ele não é o autor do direito único, ele não é o único personagem nessa história. Então, outras organizações sociais também existem nessa concepção teórica. E o direito ele pode ser o resultado do funcionamento da organização chamada Estado, mas ele também pode ser, ao mesmo tempo, resultado do funcionamento dessa organização, né, chamada família, ou igreja, ou empresa, ou sindicato, ou comunidade, ou quilombo. Então, a gente poderia pensar também uma instituição social operando e criando o seu próprio direito de forma independente do Estado.
Conseguem visualizar, portanto, a aplicação dessa teoria? Então, em certa medida, eu mencionei para vocês inicialmente que essa teoria, ela, na sua concepção, ela tem um viés conservador, né? Muitas vezes esse tipo de concepção foi aplicada para defender, eu tinha mencionado, né, que o Estado não punisse violência doméstica, ou que não se garantisse, por exemplo, direitos trabalhistas a empregadas domésticas, porque isso seria uma invasão indevida da organização Estado na organização família ou casa ou âmbito doméstico. Percebem esse argumento? Né? A autonomia do mundo privado vista como na sua versão forte, digamos assim. Tá? Por outro lado, eu disse que a gente pode também, e essa teoria vem sendo incorporada também a outros discursos, como, né, do pluralismo jurídico contemporâneo. A ideia de que você pode pensar, por exemplo, o direito estatal trazendo uma concepção formal de propriedade privada, de direitos, deveres, de individualização da propriedade, dos direitos. E esse direito de propriedade privada, regulado pelo Estado, poderia operar em paralelo com um outro tipo de direito, um direito comunitário, se pensar, né, o funcionamento de um quilombo, de uma organização social alternativa, de um uso comunitário da terra, da gestão das águas, de um rio, de um habitat, de uma reserva, do estabelecimento de normas territorializadas. Né? Então, em determinados lugares, as práticas sociais, as tradições religiosas vão ser protegidas e respeitadas, vão garantir a autonomia, digamos assim, daquelas práticas diante do direito estatal. Então, esse é um discurso presente hoje, que é herdeiro dessa teoria, do direito como uma instituição social. Principalmente por conta desse conceito, é o pluralismo jurídico. Faz sentido, gente? Conseguiram entender esse ponto? Quero ver se alguém faz um comentário, ou alguma dúvida, ou algum questionamento, traz alguma questão sobre esse ponto, que eu acho muito rico de se explorar nesse ponto, tá? Vamos ver aqui, a Sucena colocou um comentário, vamos lá. Então, só para conferir, para o autor, direito é tanto aquilo que vem do legislativo, quanto, por exemplo, de normas de convivência e hierarquia de uma comunidade indígena? Essa é uma pergunta muito legal. É essa provocação que eu queria fazer. Tá? Então, o que que eu posso afirmar? Que a gente pode pegar a teoria institucionalista para afirmar isso. A gente pode usar a teoria institucionalista para dizer: eu posso ter o direito estatal convivendo com o direito indígena. Eu posso dizer que determinada comunidade vão se respeitar aquelas regras e não as regras do Estado, e que é possível estabelecer uma harmonia. Então, veja, não é só uma questão de existência, é uma relação de harmonia, de que isso vai funcionar, de que a gente vai conseguir pensar o direito e a comunidade, né, o Estado, o direito estatal e o direito não estatal,
operando ao mesmo tempo, em lugares diferentes, cada um com a sua especialidade, cada um do seu jeito. Agora, esse é o argumento do autor, Santi Romano? Aí já é uma questão mais delicada. Aí já entra naquele ponto que eu estava mencionando antes, sobre certos vieses do autor, sobre o contexto, né? Então, por exemplo, assim, o que a Itália, o regime fascista de Benito Mussolini, né? O que a Itália estava fazendo nos anos de 1930? Invadindo já havia invadido a Líbia, a Somália, a Etiópia, né? Estava tentando conquistar colônias na África, para promover o pluralismo e para que as comunidades locais tivessem a sua autonomia. Não, um regime imperialista, colonialista, de conquista, violento. A ideia de que existe uma sociedade mais organizada, com seu direito, e essa vai dominar a sociedade menos organizada. Então, por isso que eu disse que também há muito perigo, há muito risco numa adoção assim ingênua dessas teorias como teorias necessariamente emancipatórias. Mas a gente deve falar mais sobre isso ao longo do tempo. Diga, Júlia. Consegue falar? Tem que abrir o microfone. Tá. Então, primeiro, Açucena, me diga se ficou clara a minha resposta, se fez sentido para você. Fez sim, professor, obrigada. Tá. Então, como eu disse, a gente não está preso, né? Nós não estamos presos aos posicionamentos dos autores, das teorias. A gente pode usar essas teorias de uma maneira inovadora, né? Então, muitos fazem isso hoje. Muitos usam o institucionalismo para defender essa ideia do pluralismo jurídico, para defender a autonomia, né, e autogoverno e autonormatividade, né, das práticas indígenas, das práticas tradicionais de comunidade de pescadores, de vários tipos de organização do trabalho alternativos, de regimes alternativos de propriedade comunitária, governança territorial, enfim. Tá? Inclusive, nós temos, a gente pode identificar assim, um neoconstitucionalismo latino-americano, né? Na Bolívia, isso é bem claro, né? Movimentos que trazem para as instituições do Estado isso, a ideia de que vai haver diferentes regimes jurídicos dentro do mesmo país. Né? Então, há uma riqueza possível na aplicação dessa teoria. Mas também isso pode ser usado para todo tipo existem muitas formas de se usar essa teoria, né? Esse é o ponto. Diga agora, Júlia. Professor, está me ouvindo? Sim. Então, no caso, quando a Sucena trata sobre isso, é referente a quando o autor ele fala sobre a questão do grupo de delinquentes, não é? Então, no caso, eu poderia dizer que ele traz também como se direito fosse referente a uma organização, como o senhor falou, e um grupo de delinquentes tem uma certa organização também, mas então poderia dizer que direito é só quando há uma institucionalização. Então, por exemplo, o grupo de delinquentes ele não tem uma institucionalização, digamos assim, ele não é legítimo. Então, não seria direito. Seria apenas um grupo, seria apenas uma organização, é isso? Então, veja, exatamente. Você pode ter uma organização criminosa, porque tem uma organização, eles aplicam regras, eles cumprem determinadas coisas, eles fazem coisas reiteradamente ao longo do tempo, porém não tem esse elemento
assim, mágico, né? Não tem uma definição muito clara do que significa a legitimidade. A legitimidade é estabelecida socialmente, mas a sociedade num sentido maior, né? Uma concepção de certo ou errado, então tem um componente ético aí. De certa maneira, o Estado ele possui, em grande parte, essa legitimidade. E o crime organizado, não. Aí a grande questão, né, é que se as pessoas começam a acreditar, se as pessoas começam a conferir legitimidade, então aquilo ali não vai se tornar também um, uma instituição jurídica? O que impede que isso aconteça? O critério é social. Mas veja, não é, e aí eu vou entrar numa questão técnica da teoria do direito, não é um realismo jurídico. Quer dizer, não é uma questão prática se as normas estão sendo aplicadas, se pessoas estão sendo executadas ou coagidas. Tem a ver com a crença das pessoas de que aquilo é respeitável, de que aquilo deve ser respeitado, e não de que aquilo está sendo obedecido somente pela ameaça de violência, por exemplo. Agora, professor, deixa eu perguntar. Essa questão da legitimidade. Por exemplo, o senhor falou que a legitimidade é algo social. Então, vamos lá. Pensando assim, o Estado é legítimo porque a sociedade o legitimou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, determinada juíza acredita-se, então, que nós, como sociedade, ela é juíza porque nós a aceitamos como juíza. É isso? Então, por exemplo, um legislador, uma legisladora... Elabora um pouco mais sobre isso. Tá. Quais são as implicações disso? Tá, pensar assim. Um grupo de delinquentes, ele pode não ser legítimo socialmente, no geral. Mas podem ter pessoas... Não vou falar do grupo de delinquentes. Por exemplo, o Estado. O Estado, para a sociedade em geral, ele é legítimo. Então, todo mundo acredita e confia no Estado, digamos assim. Porém, para algumas pessoas, o Estado não é legítimo, porque o Estado é falho. Então, e as leis são falhas. Então, assim, a legitimidade não seria o critério, é isso? Entendi o seu problema, e que é um problema real dessa teoria, que é o que estabelece o que é legítimo e o que não é legítimo não segue um critério formal. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu seguir uma definição democrática de direito, liberal, democrática, sei lá, eu poderia dizer assim, não, o Estado, ele possui uma legitimidade específica que nenhum outro grupo social possui, porque existem eleições. Porque através das eleições as pessoas escolhem de livre vontade, conferem ao Estado essa legitimidade, porque o Estado está fazendo, digamos assim, a vontade do povo expressa através de eleições formais. As eleições são limpas, são justas, são regulares, tudo mais, portanto, o Estado possui essa legitimidade. Então, essa seria, bem simplificadamente, né, uma teoria democrática da legitimidade estatal. Entendi, professor. Agora... Essa não é a concepção de Santi-Romano. Sim. Essa não é a concepção da teoria institucionalista. Então, para esse institucionalismo, não é um critério formal que vai definir o que é legítimo e o que não é legítimo. Vai ser o conjunto de crenças da própria sociedade. Qual é esse conjunto de crenças? Bom, teoricamente, não dá para dizer qual que é o conjunto de crenças, porque esse modelo não diz. Tá? Na prática, no contexto do autor,
Basicamente, ele está se referindo a uma sociedade cristã, uma sociedade com certos consensos de valores, com uma certa hierarquia social, daquilo que eu estava falando. O homem, ele é diferente da mulher, digamos assim, as raças talvez tenham alguma coisa ali de diferente, né? O judeu já não se encaixa, o cigano já também não se encaixa, então já tem ali uma certa concepção de ordem social, hierárquica e tudo mais, que isso é que gera um certo direito, entendeu? Sim, entendi. Então, deixa eu só mais uma dúvida que eu fiquei. Ah, as eleições. Existe alguma teoria que afirme que nós não estamos aptos para decidir, no caso, quem vai comandar o país? Por exemplo, Alguma teoria tá. jurídica, Sim, política? sim, porque, ó, no caso, pegando o exemplo dessas eleições, teve pessoas que acreditavam que nem Lula nem Bolsonaro. Então, tipo assim, acreditavam na terceira via. Então, existe alguma teoria que acredite que nós, como sociedade, não estamos aptos para decidir, para ter uma decisão de tamanha importância para um país? Bom, deixa eu pensar no seguinte ponto, que eu acho que é relevante destacar aqui. Que a teoria democrática, né, de que a legitimidade estatal vem dessa manifestação de vontade expressa pelo voto, né? Mas tudo bem se você só Ela estava viajando um pouquinho aqui. não, mas é um ponto importante de se destacar aqui, tá? É, essa concepção de legitimidade democrática, ela traz consigo uma ideia do consentimento informado. Isso é importante para a teoria do direito. O que que isso significa? De que o funcionamento do Estado, das leis e das instituições estatais, elas são dotadas de uma legitimidade especial porque existe o consentimento dos governados. E não há, portanto, uma diferença absoluta entre governantes e governados. Porque nós não temos no governo um imperador que é imperador porque ele nasceu de uma família especial, né? Ou um ditador que conquistou o país pela força, ou coisa assim. O governo, portanto, ele seria uma expressão do consentimento dos governados. E os governantes, um dia são governantes e no outro dia são governados, né? Porque existe uma rotatividade do poder. Inclusive é o que está acontecendo agora, né? O que outro dia era governante, agora é governado. O que outro dia influenciava o funcionamento das instituições, agora está respondendo às instituições. Então, essa concepção de legitimidade, ela traz, no fundo, a ideia de consentimento, de que nós consentimos o funcionamento do Estado, nós conferimos essa legitimidade. Tá? Então, a tradição democrática que vem da ideia de que o importante para legitimar alguma coisa é o meu consentimento, é a minha vontade, livre vontade. Como é a ideia de contrato, percebem? Você faz um contrato de livre vontade, você consente com tais e tais coisas. Quando a gente, por exemplo, usa o Google Meet, a gente consente com um monte de coisas. Consente que essa imagem seja processada por algum computador e tal. Enfim, tem o nosso consentimento aí. Então, esse conceito de consentimento, ele vai ser utilizado ele vai ser relevante para toda a nossa teoria jurídica, tá? Ele está na base dessa concepção democrática. Agora, o que seria o contrário disso? Seriam concepções de teoria política que não se baseiam na ideia do consentimento.
Se eu disser assim, não importa se você consente ou não, certa coisa vai ter que ser imposta. Aí seria uma concepção não democrática, não que não vai se encaixar, digamos assim, nesse modelo, tá? E aí eu tenho que falar disso numa outra aula. Voltando aqui para o chat, que tinham colocado outras perguntas, tá? O Igor colocou aqui, entre aspas, o Estado moderno foi formado através da eliminação. Deixa eu colocar aqui. Eliminação, absorção de ordenamentos jurídicos superiores e inferiores pela sociedade natural, nacional. Tá? Então, isso se refere à ideia de consolidação do Estado. Isso tem a ver com a história moderna. Quer dizer, quando a gente olha para a época medieval, tinha os reis. O rei de Portugal, o rei da Espanha, o rei da Etiópia, do Mali. Tinha vários reinos, vários tipos de governo diferentes, mas não eram estados nacionais. Não existiam os estados nacionais. O conceito moderno de Estado tem a ver com a formação desses estados nacionais. E esses estados nacionais, eles emergem a partir dessa eliminação ou absorção de ordenamentos jurídicos. Consolidação. Então, na prática, a gente vai dizer o seguinte, que a Idade Média é um período em que claramente existiu pluralismo jurídico. Existiam diversas ordens jurídicas operando ao mesmo tempo. Quem é que já fez história do direito vai poder identificar, né, Tina? Você poderia ver a nobreza com um conjunto de regras, o clero, outro conjunto de regras, quem estava no regime de servidão seguia um outro conjunto de regras. Então, nós temos o pluralismo jurídico como algo típico da Idade Média. Com a formação dos estados nacionais modernos, muitos desses estados, o que eles tentam fazer? Controlar, consolidar o ordenamento jurídico e dizer, não, o direito válido é somente o direito estatal. Percebem? Então é na modernidade que a gente tem esse conflito prático entre pluralismo e monismo jurídico. Então existe uma discussão de pluralismo e monismo jurídico na história, né? Uma questão prática, se os estados modernos conseguem consolidar o direito como algo exclusivamente estatal na prática, tá? Vamos ver se todo mundo entendeu isso. E existe essa discussão na teoria do direito. A teoria já vai nos apontar para uma outra questão, que é como é que a gente deve pensar o direito? Como fundamentalmente uma expressão do Estado ou como um conjunto de diferentes ordens jurídicas, estatais e não estatais, operando ao mesmo tempo. Então, um exemplo de pluralismo jurídico é o Santi-Romano, que a gente está mencionando agora, essa teoria da instituição. Um exemplo de monismo jurídico é Hans Kelsen, né, que a gente vai explorar também melhor depois na teoria pura do direito. Então, monismo jurídico e pluralismo jurídico são duas correntes teóricas sobre o direito também. Deixa eu ver o que mais aqui que vocês têm de comentário. Tatiano colocou que o Império Romano absorveu territórios e manteve seus costumes e práticas, havendo nesse contexto uma pluralidade. Legal, isso aí é um bom ponto sobre a história do direito, como eu estava mencionando, tá? Então, na antiguidade, é a mesma coisa. Você consegue identificar o pluralismo jurídico. O direito romano era um direito
pluralista nesse sentido. Porque tinha o direito civil, né, que se refere à cidade de Roma, o direito aplicado aos seus cidadãos, e tinha o direito dos povos, ius gentium, o direito das gentes, digamos assim, né? O direito dos diferentes povos, inclusive os povos que haviam dentro do Império Romano, né? Havia os direitos particulares. Então, o pluralismo jurídico, ele é uma realidade histórica e também faz parte de muitas teorias do direito. O que nós temos de diferente na modernidade vai ser, e a gente vai explorar melhor isso, né, a emergência do positivismo jurídico. E o positivismo jurídico vai ser uma teoria que defende que o direito é dominado pela atuação estatal. De que o direito, ele é a expressão do Estado, mas também, por outro lado, o Estado é a expressão do direito. Então, não é só o direito dominando o Estado, mas o melhor, não é só o Estado dominando o direito, é o direito também dominando o Estado. Uma relação de identidade entre direito e Estado. Que é um argumento meio estranho à primeira vista, né? O argumento do pluralismo jurídico, ele é muito mais intuitivo e ele é muito mais simpático. Tá? Depois a gente vai explorar melhor esse argumento kelseniano, né, sobre a identidade entre direito e Estado, e vai ver se a gente consegue aplicá-lo ou não, se ele serve para alguma coisa ou não. Tá? Ok, gente, deixa eu perguntar para vocês, então, como é que foi a leitura desse primeiro capítulo. O livro Teoria da Norma Jurídica de Bobbio. Quem é que foi fazer um comentário aí? Diga, Júlia. Eu acredito que me ajudou bastante porque, entre aspas, eu acredito como meu primeiro semestre e eu estou aprendendo, e eu estou fazendo teoria de direito 1 junto com teoria de direito 2. E aí eu acredito que muitas coisas eu consigo associar. E eu acho que Bob, ele tem uma linguagem, um vocabulário mais fácil, digamos assim. Então, tudo que ele falou, eu consegui compreender direito. E tudo que também eu não entendi, o senhor explicou muito bem. E eu acho que eu vi alguns professores falando durante o semestre sobre justnaturalismo. E eu realmente não tinha entendido muito bem, procurei no Google, mas mesmo assim ficou meio completo. E eu acho que Bob ele conseguiu explicar isso muito bem no segundo capítulo. Mas eu achei o livro realmente muito bom. Ótimo, que bom. Eu tenho essa convicção, né, de que esses textos, eles são de boa qualidade, eles são úteis para vocês, tá? Vocês vão poder aprender. O tempo que vocês estão dedicando à leitura desses textos é um tempo bem investido, digamos assim, tá? Para a formação de vocês. Então, na próxima aula, já nessa quinta-feira, nós vamos adentrar no segundo capítulo do livro do Bob, que é um capítulo que a gente vai organizar melhor essas diferentes perspectivas, vai falar sobre o justnaturalismo, né, as teorias do direito natural, e principalmente essa diferença entre positivismo e justnaturalismo, que vai ser, assim, uma questão central para o nosso semestre. Tá? Certo. Professor, só uma perguntinha. É que eu cheguei Sim. na TV atrasada. Bobbio, ele se classifica como... ele acredita na corrente de pensamento do realismo jurídico? Ou ele é positivista ou naturalista? Tá. Bobbio, você
vai perceber, você já deve estar percebendo isso na leitura do texto. Ele é, antes de tudo, um professor. Né? Então, ele está aqui para a gente fazendo um papel didático, ele está nos ensinando quais são essas perspectivas teóricas. Não é verdade? Sim. Então, ele está aqui para a gente, ele está explicando. Ele vai explicar o que é o justpositivismo, explicar o que é o justnaturalismo, explicar o realismo. Ele vai explicar para a gente todos esses pontos e organizar as vertentes da teoria do direito. Tá? Então, em primeiro lugar, é isso, ele é um professor. Segundo lugar, o que eu poderia dizer? Ele é conhecido pelas pessoas como um positivista. Mas isso é, digamos assim, uma questão secundária. Primeiro, o mais importante é que ele é um ótimo professor, ele explica muito bem, ele nos ajuda a compreender a teoria do direito. Esse é o que é o importante. Segundo lugar é que ele é considerado pelas outras pessoas, digamos assim, um positivista. E aí, ao longo do semestre, a gente vai entender por quê. Mas isso surpreende um pouco, né? Não parece ser positivista. Eu concordo com o Igor. Eu achei que ele estava mais pro lado do realismo. Não, faz sentido esse estranhamento, tá? Eu compreendo também porque que isso surpreende. Mas, deixa eu fazer uma aposta informal aqui com vocês, né? Eu acho que quando a gente estudar melhor Kelsen, da metade do semestre para frente, vocês já vão ter uma concepção diferente de positivismo da concepção que vocês têm hoje, da intuição que vocês têm hoje. Então, essa é a minha aposta, o meu desafio. Eu quero ver, daqui a algumas semanas, vocês voltando a esse ponto, dizendo, não, professor, você estava errado, você continua com a mesma concepção, ou não, realmente, estava certo, agora a gente está vendo o positivismo de uma outra maneira. Então, vou colocar registrar essa questão e voltar a ela no futuro, para conferir. Certo. Eu tenho realmente essa visão do positivismo como uma coisa mais, digamos, antiga. Uma coisa mais técnica. Não tanto quanto uma visão humanística. Mas vamos ver aí. Vamos passar para a Kelsen. Legal, legal. Não, é ótimo. É muito importante, gente, que quando a gente esteja falando sobre essas teorias, a gente traga, né, também à tona as nossas concepções. A gente compreender bem essas teorias por elas mesmas, vendo assim quais são as nossos preconceitos também, né? Então, eu vou tentar explorar bastante isso ao longo do semestre, tá? Mais alguma questão? Comentários? Essa questão, só para destacar, né? Eu passei bem rápido pelo institucionalismo, talvez não o suficiente para a gente ter compreendido todos esses pontos, né? Eu sinto que foi assim uma passagem rápida, né? Bem sintética. Talvez depois eu faça uma aula só sobre isso no futuro, tá? Vamos ver se vocês têm interesse, daí eu coloco um capítulo desse autor para a gente discutir também, tá bom? É isso, gente. Mais alguma questão? Espero que o formato diferente não tenha atrapalhado a rotina aí de vocês, tenha ajudado. Acho que para outra turma também vai ajudar, porque parece que tinha uma outra atividade também online hoje. Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Muito Tchau, tchau. obrigado, professor. Boa noite, professor.